Eu sou a professora Giane e esse vídeo é de resolução de questões do Enem. Seguinte, pessoal, dando continuidade à resolução das questões, a gente vai hoje falar sobre gêneros textuais. Então, tivemos 4 questões selecionadas sobre esse tema. E lembrando a importância de sempre circular no enunciado o que foi solicitado e eliminar em cada alternativa pelo menos um termo errado para você não precisar ficar voltando nela. Sobre gêneros textuais, a gente não vai falar sobre cada um deles, até porque são infinitos, mas não é um vídeo teórico, lembrando que é um vídeo de resolução, então a gente vai comentar cada gênero de acordo com a demanda da questão. E o que eu posso te ajudar, né? Qual é a dica que a gente pode dar de modo geral para esse tópico linguístico aí que cai com bastante frequência no Enem? Você precisa se expor à maior quantidade possível de gêneros. Então, como lendo? Tendo contato realmente com esses gêneros, lendo romance, lendo crônica, lendo tirinha, lendo charge, indo em museu, quando acabar a pandemia, é claro, você pode ir virtualmente nesse momento, para você observar naturalmente, né, internalizando e assimilando os elementos estáveis e instáveis. Então, quer dizer, por que um quadro é um quadro? Por que uma tirinha é uma tirinha? Quais são os elementos que precisam estar em cada um deles? Quais são os elementos que podem ou não estar? Quais são os recursos utilizados em cada um? Qual é o objetivo? Em que meio cada um deles costuma circular, quem costuma produzir, para quem, com que finalidade. Então, tudo isso você vai perceber no contato direto com essas obras, e é por isso que você precisa sempre estar em contato, e não só decorar os elementos de modo sistematizado, quer dizer, claro que existem livros sobre gêneros textuais, claro que você pode ler para entender melhor, para estudar, para pesquisar, mas é fundamental o contato direto com o gênero em si, tá bom? Começando com a questão 33 de 2018, a trajetória de Lisa Meminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Então, para quem não sabe, a gente está falando aqui do livro A Menina que Roubava Livros. Isso não é dito, não atrapalha a resolução da questão, mas se você souber, legal para você, né? Você vai ficar mais tranquilo, mais seguro. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se a menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente. A mãe comunista perseguida pelo nazismo envia Lisa e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde o casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário dele pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto, um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Então, um texto disponível no Devorador de Livros, e se trata de um texto, obviamente, que fala sobre uma obra, que fala sobre uma obra literária, que fala sobre um livro. Qual é a questão, qual é o enunciado? Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Então, um enunciado muito parecido com aquele que a gente viu em função linguística. Ele vai simplesmente dar uma informação para você. Gênero textual, ele tem características. Cada gênero tem uma característica e essas características se relacionam, por exemplo, com os seus objetivos. Aí ele quer saber, esse fragmento é um... Finalmente, nós temos uma questão em que você tem a nomenclatura, você tem a classificação. E, de novo, não é só isso, né? Você tem a classificação, mas você também tem a explicação da classificação. Então, mesmo se você, eu não lembro que reportagem, não lembro que resumo, ele te diz um pouco, né? Ele vai ali trazendo para você a explicação, muito sucintamente, obviamente, né? Porque é uma linha, mas ele te fala o que é. Então, por exemplo, alternativa A, esse fragmento é uma reportagem? Eu não lembro que é reportagem. Ele te explica. Busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto? Não, primeiro que nem toda reportagem faz isso, e segundo que aqui, por acaso, eu tenho uma tese, eu tenho uma defesa de uma ideia, eu tenho argumentos. Não, né? O texto não está nem tentando convencer você a ler o livro, ele está só falando, né? Existe uma história que é dessa forma, ele conta um pouco da história, ele, vamos dizer assim, resume um pouco a história. Então, não, eu não tenho uma reportagem porque eu não tenho aqui uma tese defendida, tá? E lembrando, o que você vai circular no enunciado, então? Os seus objetivos, o gênero textual, né? Então, qual é o objetivo desse texto? B. Esse texto é um resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida? É possível, eu não sei se a informação é desconhecida ou não, porque eu não sei se a pessoa já leu o livro ou não. No meu caso, que eu já li o livro, a informação não era desconhecida, mas claro, pensando em quem escreve o texto, a pessoa escreve para alguém que não conhece a obra. Então, é possível, mas não sabemos. Vamos deixar aqui ela para repensar. Alternativa C, sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo pessoal. Uma alternativa bastante parecida com a alternativa anterior, né? Então a gente vai deixar ela também para pensar novamente. D, instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica. Bom, não sei, mas não sei não, né? Eu sei, para mim não tem nada aqui sendo explicado, né? Não sei o que vocês acham, mas não tem uma explicação.
Não tem uma instrução, não tá te mandando fazer nada. Faça assim, faça daquela forma, por exemplo, leia o primeiro capítulo primeiro, leia de novo se você não entendeu. Não tem instruções aqui. Eu tenho uma informação, aliás, várias informações sobre uma obra, e não uma tentativa de um ensino. E por fim, a alternativa é resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Bom, aí a gente tem quase que um problema, né? A gente tem uma questão que traz alternativas muito semelhantes, porque a gente tem 3 gêneros que são muito semelhantes. Muitas pessoas, inclusive, nem sabem qual a diferença entre eles. Então é uma questão que, inclusive, a gente critica um pouco, porque assim, né? Enfim, não que não seja relevante, claro que é. Mas é uma questão que tem um nível de especificidade muito grande. Então é o tipo da questão, por exemplo, que vai diferenciar os níveis de aluno, né? Então tem algumas questões muito fáceis que todo mundo vai acertar, a maioria, as questões que mais ou menos não acertam, e aquelas questões que só uma nata muito pequena vai acertar, essa é uma delas, porque ela tem um conteúdo muito específico, né? Você precisa não só ter uma noção do gênero, mas saber especificamente qual é a diferença entre gêneros muito próximos, muito parecidos. Então a gente vai voltar para a alternativa B e C, que são bem parecidas. Resumo e sinopse. Qual é a diferença, né? E por que não pode ser um ou outro? Porque de fato só tem uma alternativa certa, né? Então não pode ser as 3. Resumo. Aliás, vamos primeiro para a sinopse. Sintetiza as informações relevantes de uma obra. Sim. Então eu tenho isso, uma síntese, eu tenho um resumo de informações relevantes? Tenho, né? Então quem é a narradora, qual é o centro da história, eu tenho isso. Mas é de modo impessoal? Impessoal, esse in é o prefixo de negação, é sem pessoalidade. Então, sem pessoalidade, por exemplo, significa sem opinião. Eu tenho uma ausência de opinião aqui? Não, porque quando você olha lá no final, bem no finalzinho, tem um terminho chave ali que talvez na correria você não perceba o que ele significa. Mas quando eu digo que eu tenho um tom leve e divertido, que eu tenho um sucesso absoluto, isso é uma opinião, isso é um julgamento. Por quê, Jane? Porque a leveza, a comicidade, ela é subjetiva. Eu posso ler o livro e falar assim, bom, não achei que é leve. O livro fala do nazismo, não tem como ser leve. Não achei o livro divertido. Não achei engraçado, não ri em nenhum momento, achei triste, achei deprimente. Você pode, mas a maioria, sim, a maioria das pessoas, mas não quer dizer que você seja essa pessoa, porque cada um é de um jeito, então é subjetivo. Você dizer que é um sucesso absoluto é um exagero. Por quê? Porque é claro que se uma pessoa não gostou do livro, e com certeza existe uma pessoa que não tenha gostado, eu já não posso dizer que é absoluto, porque o absoluto é o total. Já é maneira de dizer. Sim, mas o que essa maneira de dizer significa? Vamos interpretar. Significa que essa pessoa gostou do livro, certo? O autor desse texto gostou do livro. Então isso tem também uma opinião, porque imagina só que se uma pessoa lê o livro e não gosta, o que ela vai escrever? Ela justamente vai tentar mostrar, olha, esse livro aqui todo mundo gosta, mas eu vou justificar aqui porque eu não gostei. É uma opinião diferente. Então veja que se ele atribui um sucesso absoluto ao livro, é porque ele é dessa opinião. Então eu tenho aqui algo que vai além da própria narrativa. Eu não tenho um texto que simplesmente fala de um livro. Eu tenho um texto que fala de um livro e opina sobre esse livro. Então eu não tenho uma impessoalidade aqui, por isso eu risco a alternativa C. E pelo mesmo motivo eu risco a alternativa B. Por quê? Resumo porque promove um contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. Isso é um resumo, isso é feito no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo desse texto é puramente um resumo, ele dá informações sobre a obra. Mas no segundo, como a gente acabou de ver, ele traz uma opinião, ele traz um juízo de valor, ele traz um julgamento. E por isso não pode ser o resumo, porque o resumo, se você já tiver tido contato com ele na sua vida, eu acredito que você tenha tido, você vai saber que o resumo não pode trazer nada extra-textual, não pode trazer nada que seja fora do texto, ele só pode falar do que está ali no texto de modo menor. Então, se o texto tem 300 páginas, você usa 30 linhas para falar sobre ele. Mas você não pode falar o que você pensa, o que você acha, o que as pessoas acharam, porque você está saindo do texto e o resumo não sai do texto. Aliás, a sinopse também não sai do texto, tá bom? Então, é a alternativa E, porque é o que diz que tem uma resenha que apresenta uma produção intelectual de forma crítica. De fato, eu tenho a apresentação por meio do resumo, né? Porque o que é uma resenha? A resenha é constituída por resumo mais um julgamento de valor, basicamente. Então, eu tenho exatamente isso, a apresentação de uma produção intelectual e de forma crítica. Essa palavra crítica não significa falar mal, tá? Para quem não está habituado com o meio literário, crítica significa análise, não só literário, meio artístico de modo geral. Então, quando eu falo a crítica do cinema, a crítica do texto, eu estou falando a análise, o julgamento de valor, a opinião. Claro que a sua opinião tem que ser fundada, né? Não é, eu gosto ou não gosto, é por que eu gostei, por que o texto é considerado bom, por que o texto é considerado leve, engraçado, mas é uma opinião, não deixa de ser um julgamento de valor, um juízo de valor, ainda que tenha embasamento justificativa, inclusive literária. Então, veja que aqui a alternativa E realmente é correta por causa desse finalzinho, nesses termos chaves. Então, leve e divertido, sucesso absoluto, veja que são elementos que saem do texto, que trazem informações externas, o que o público achou do texto, não é só a opinião do autor, exatamente, mas tem informações extratextuais, né, que não estão ali no livro, a menina que roubava livros. Então, você tem ali o que o público achou, o que o autor achou, né,
como que as pessoas definem esse livro. Então são informações extras e por isso é a alternativa E. Então uma questão que fala sobre gêneros textuais, o assunto arts, que a gente viu que é muito recorrente, vocês vão ver que nesse vídeo vai ficar bastante claro isso, e a importância de você reconhecer os elementos estáveis de cada gênero. Então, saber, por exemplo, que no resumo você nunca pode ter nada extratextual, você nunca pode ter julgamento de valor. E, claro, saber interpretar para que você consiga ler e perceber que nesse finalzinho eu tenho algo extraliterário, tá bom? Vamos agora resolver a questão 33 do Enem 2017, que diz assim: João Zero Wagner Moura é um cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, Aline Moraes, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas, quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história, nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Então, um texto disponível no Adoro Cinema. Esse texto se trata de um filme dessa vez, então se trata de uma obra de arte, se trata de um cinema. E aqui a gente tem O Homem do Futuro, um filme brasileiro. O enunciado diz: qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? Então vamos devagar. Primeiro, o texto já me diz qual é o gênero. Então, nesse momento, eu tenho uma resenha. Então, aqui já foi dito para você que é uma resenha. E aí, qual é a questão, né? Qual é a dúvida? Eu quero saber o que torna atual sim, a palavra ali é qual é o aspecto da organização gramatical, então tem que ter a ver com essa forma gramatical escolhida pelo autor do texto que atualiza. Atualizar é tornar atual, então quer dizer, por que esse texto é atual? Por que quando eu leio dá a impressão de que as coisas estão acontecendo naquele momento em que eu estou lendo? O que acontece? Qual é o elemento que vai me dar isso? Essa é a pergunta, tá bom? Em relação a ele ser classificado como resenha, aí é uma coisa que a gente pode discutir, porque aqui eu não tenho exatamente uma informação extratextual, eu tenho ali, quando muito, uma pergunta: será que ele conseguirá acertar as coisas? Essa pergunta talvez levasse o texto para uma coisa meio sinopse, né? Que é o gênero ali que traz um resumo com a intenção de despertar o interesse, de fazer uma propaganda da obra, de tentar quase te convencer a ler. Então aqui, assim, para vocês verem como é fluida essa classificação, né? A gente acaba de falar o que é a classificação de resenha, e aqui a gente tem um texto que não tem uma opinião, que não tem um julgamento, e que o Enem, no entanto, por algum motivo classificou como resenha. Então, claro que isso é discutível, claro que isso é complicado, então há uma incoerência? Não, o que há bom, também. O que há é essa fluidez na classificação. Por isso que a gente fala, não se apegue só à decoreba, né? Tente entender o texto, entender o que o texto diz. Isso é muito mais importante do que só decorar, porque mesmo na decoreba você vê que as próprias pessoas que estudam a língua, elas não têm sempre coerência nessas classificações, tá bom? Porque cada texto é de um jeito e é difícil você querer classificar todos a partir dos mesmos critérios. Por isso que a gente fala que tem elementos estáveis e instáveis. Então não se importe com a classificação do Enem, porque ela não vai te afetar, né? Nessa questão não vai te afetar. Você pode ficar bravo, pode querer ficar discutindo por que o Enem falou que é uma resenha, você não tem uma opinião aqui, mas você não precisa que isso te afete na resolução da questão, porque não vai atrapalhar você, tá bom? E aí eu quero saber o que torna atual esse texto. Alternativa A: o emprego do verbo haver em vez do verbo ter em há 20 anos atrás foi humilhado? Não, por quê? E se eu dissesse tinha 20 anos atrás foi humilhado, nesse caso nem faria sentido. E o verbo haver, quando ele acaba substituindo outros verbos, ele vem para tornar o texto mais formal, e não para tornar o texto mais atual. Então essa alternativa está errada porque não torna o texto mais atual. E é isso que eu quero saber. B: a descrição dos fatos com verbos no presente do indicativo, como retorna e descobre. Se você olhar para o texto, voltar para lá, você vai perceber que todo o texto é feito no presente. Então, João é um cientista genial, porque há 20 anos atrás foi humilhado, nanã. Depois, ali, qual que é o próximo? Ele retorna, então, como se ele tivesse retorno agora. Mas, quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente. E aí, ele vem trazendo verbos no presente. O que acontece? Quando eu tenho verbos no presente, você pensa, gente, mas a história já aconteceu, ele já foi, ele já voltou. A história está no passado. Por que ele usa o presente? A gente chama isso de presente histórico, é você contar a história no presente justamente para aproximar o leitor. O leitor, quando lê, dá a impressão que aquilo está acontecendo naquele momento. Então, é um recurso literário, é um recurso narrativo. Você lê e fala, então é como se estivesse acontecendo. Então, você não pensa, não, já aconteceu, então quer dizer que já ficou tudo bem, né? Quer dizer que a pessoa realmente está viva. Não, você fica imerso ali na história. E isso, de fato, acontece. Aqui eu tenho esse uso do verbo no presente. E, bom, verbos no presente torna atual? Sim, torna atual, porque quando eu leio, dá a impressão que
aquilo está acontecendo naquele momento. Então, parece que a alternativa está verdadeira. Vamos ter certeza? Alternativa C. A repetição do emprego da conjunção mas para contrapor ideias. Bom, eu não tenho uma repetição, né? Eu não posso dizer que eu tenho uma constância na conjunção mas. E mesmo se eu tivesse, a conjunção mas, ela de fato serve para contrapor ideias. Mas não é isso que vai tornar um texto atual. Isso vai tornar um texto com ideias contrapostas, né? Basicamente, né? E não um texto atualizado. D. A finalização do texto com a frase de efeito, será que ele conseguirá acertar as coisas? Isso serve para aproximar o leitor. Então, ali por que você tem que sempre ler com muito texto enunciado e circular? Nesse caso, circular ali, atualiza, que é a pergunta central. Porque senão você poderia acabar marcando essa. Porque olha o enunciado que ele diz. Qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? Então, se você não tivesse circulado o atualizar, que é o foco da pergunta, você poderia ficar com essa segunda parte ali, né? Então, despertar o interesse, aí você vai lá. Finalização do texto com a frase de efeito, será que ele conseguirá acertar as coisas? Isso aqui desperta o interesse do leitor. Eu leio e fico assim, será que ele consegue? Ele consegue? Dá um mistério. E aí você pode acabar marcando essa, que não é a certa. Por quê? Porque apesar de realmente essa frase de efeito despertar o interesse do leitor, servir para aproximar o leitor, não é isso que torna o texto atual. E essa é a pergunta, não é o que desperta o interesse do leitor. Então veja, eu tenho de novo uma alternativa que está certa em relação ao texto, que traz uma relação ao enunciado, mas não responde à pergunta que foi colocada. Por isso que você precisa discernir tudo isso, né? O que é perguntado, o que é informado, o que é apenas falado. Então não pode ser essa alternativa, porque não é o que atualiza, tá bom? Alternativa E, o uso do pronome de terceira pessoa ele ao longo do texto para fazer referência ao protagonista João Zero. Por que isso tornaria atual, né? Não, o uso do pronome é simplesmente ele evita repetir, então ele evita a repetição. É um elemento coesivo que vai estar ali fazendo uma retomada para não ter que toda hora ficar falando nome. Isso não torna atual, isso torna menos repetitivo. Então, realmente, a alternativa B é a única que está correta, né? Que tem possibilidade de estar correta. Tá bom? Então, uma questão que trata de gêneros textuais, o assunto, de novo, arte, dessa vez cinema, já indica para você qual é o gênero, que é discutível se é ou não é essa classificação, mas a questão não trata dessa classificação, a questão trata de outras dúvidas, né, outros conceitos, e aí você consegue resolver ela pela interpretação novamente, quase como sempre, tá bom? Vamos resolver a questão 16 do Enem 2019, caderno azul como sempre, traz um texto de Luiz Fernando Veríssimo, que diz, é de morte, só vai. Morte, é de morte, detetive particular, está na plaqueta. Tem um escritório numa galeria de Copacabana entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só pro essencial, um telefone mudo e um cinzeiro. Mas insisto numa mesa e numa cadeira, apesar do protesto das baratas. Elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial para escapar dos credores. Outro dia entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. Eis pisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha bique e o jornal. O jornal era novo, tinha só uma semana. Mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. Meu último caso foi com a funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade com balconista topless. Acabaram mal. Morte é de morte. Está na plaqueta. É uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. E o que o enunciado diz? Nessa crônica, então ele já te diz qual é o gênero textual que está aqui em jogo, você não precisa saber classificar, não precisa lembrar do nome. E ele diz, o efeito de humor é basicamente construído pelo quê? Então ele está te dando duas informações. Esse texto é uma crônica, ele é engraçado. Você pode achar ou não engraçado, mas a questão é por que ele é engraçado, caso ele seja. Eu, no caso, não ri, né? Então eu não achei tão engraçado. Mas enfim. Por que há alguma coisa humorística aqui? Gente, mas se você não acha engraçado, como você vai responder a questão? Você vai interpretar, vai ver o que é certo ali em relação ao texto que pode eventualmente causar uma comicidade. Alternativa A. Esse texto é construído por uma segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos do personagem? Sim? Não, né? Eu não tenho uma descrição dos hábitos, do que eu tenho uma descrição do escritório, como o escritório funciona, mais ou menos como ele é. Tem a mesa, tem a cadeira, tem o jornal, mas eu não sei qual é o hábito, eu não sei que horas que esse cara chega, não sei o que ele come, não sei se ele corre de manhã, se ele vai na academia à noite, não sei a vida cultural dele, então eu não tenho uma descrição dos hábitos, eu vou riscar esse termo, descrição de hábitos, eu tenho o modo como o escritório funciona, e mesmo se eu tivesse, no caso não é isso que está gerando efeito de humor, até porque se eu não tenho, não dá pra saber, né? Alternativa B, uma ordenação dos constituintes oracionais na qual se destaca o núcleo verbal, já não entendi nada. Por isso que você tem que pensar nas palavras, cada uma delas. A ordenação vem de ordem,
constituintes oracionais. São os elementos da oração, então os elementos, vamos dizer assim, da frase, na qual se destaca o núcleo verbal. Vamos falar o verbo. Então, o que eu quero saber aqui? As frases, elas são construídas de modo, numa ordem que o verbo seja destacado. Então, na construção da frase, de modo geral, eu tenho sempre um destaque para o verbo? Bom, talvez eu tenha, né? Se você observar ali, né? Está na plaqueta, tem um escritório numa galeria, dá só para essencial, veja que o verbo, ele vem sempre no começo. Isso não é tão comum, não que não seja comum, é comum, mas normalmente na nossa língua a gente coloca o sujeito antes. Então, tem um escritório. Quem tem um escritório? Está na plaqueta. O que está na plaqueta, né? Dá só para essencial. O que dá só para essencial? Então, veja que o verbo, ele realmente vem em destaque. Então, ele vem numa posição de destaque de fato, mas qual é a pergunta? A pergunta é, assinale uma alternativa que faça uma análise correta em relação ao uso dos recursos linguísticos no texto? Não, a questão não é essa. A pergunta é, o que causa o efeito de humor? Então, é isso que torna o texto engraçado? É eu começar cada frase com um verbo? Não, isso não está dando nenhuma graça. Então, ele fala, tem um escritório, ele até pode tirar o eu, porque tem uma conjugação que só serve para eu. Então, fica subentendido que é o eu, você já sabe. Não tem necessidade de esclarecer mais. Claro que é uma opção estética aqui dele, mas não precisa, né? Então, sim, eu tenho esse destaque em algumas frases, em algumas orações, mas não é isso que torna o texto humorado e por isso, bem-humorado, e por isso eu não vou marcar essa alternativa. C. Estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos também é uma questão que usa umas palavras para te confundir, mas nada demais. O que ela está falando? Parecido com o anterior, né? Há uma estrutura composicional, ou seja, o modo como o texto é composto, o modo como a ordem é disposta é singular, é particular, é diferente, é única. Então, se você olhar para as frases, eu tenho nossa, olha essa construção que ele fez, ninguém faz assim. Não tem isso. Gente, você acabou de falar que algumas frases começam com um verbo, isso não é tão comum. Não é tão comum, não é o mais feito na língua, mas é bastante presente. A gente sabe que isso acontece, não é nada de, nossa, extraordinário, inovador, só ele faz assim, é o estilo do Luiz Fernando Veríssimo. Não, é um recurso que existe, você inclusive estuda na sua aula de gramática. Então não é nada particular, singular, como por exemplo, inclusive uma questão que a gente já resolveu do José Saramago. O Saramago tem um sistema de pontuação ali, um uso da pontuação muito próprio, porque quase ninguém usa daquela forma, porque eu uso tudo errado, na verdade, né? Mas tem um propósito ali. Agora aqui não, aqui eu tenho um recurso que é um recurso já inclusive estudado, que é um recurso reconhecido pela gramática normativa. Então não é nada singular, não é nada próprio dele. E também, além de não ter isso no texto, né? Então se não tem isso no texto, obviamente não é isso que está causando humor, né? Isso não existe aqui. C. Eu tenho uma sequenciação narrativa, ou seja, uma sequência de ações na qual se articulam, se envolvem eventos absurdos. Eu tenho eventos absurdos? Vamos ver. Olha lá. Eu tenho um protesto de baratas, são insetos que estão protestando. Eu tenho um disfarce essencial numa profissão de detetive, porque ele tem que ser discreto para ninguém perceber ele. Qual é o disfarce que ele diz que ele está usando? Ele tem uma máscara de King Kong. Imagina um detetive na rua andando com uma máscara de King Kong, se ele não vai ser super chamar a atenção. Vai ser não, né? Quer dizer, eu ia fazer uma frase e fiz outra. Se ele não vai chamar muita atenção. Então veja como é absurdo realmente. Uma pessoa para se disfarçar, para ficar mais discreta, ela vai pra uma máscara de King Kong. E o que acontece com essa máscara? As baratas roubam a máscara, né? Então imagina a cena que ele tá vendo ali. Depois ele vai namorar com uma pessoa, né? Tem um caso com uma pessoa que trabalha numa ótica topless. Quer dizer, qual que é a viabilidade se existe na realidade? Isso não é um pouco absurdo? Completamente absurdo, né? Bom, pelo menos na minha cidade isso é absurdo. Não sei se na sua não é. Se não for, comenta aqui pra gente ficar sabendo, por favor. Então, o que a gente tem? Realmente, a gente tem uma sequência de eventos absurdos. Então, a barata que é humanizada, o tipo de disfarce que ele usa, o tipo de pessoas que trabalham ali no local, né? O modo como o trabalho acontece. Então, parece que a alternativa é verdadeira. Isso gera humor, gera. Isso que você vai dar risada, né? Nossa, como assim? Uma máscara de King Kong pra disfarçar? Como eu disse, eu não ri exatamente, mas é isso que vai gerar o humor do texto, né? Então, que é exatamente a pergunta, o que gera humor? E, por fim, a seleção lexical, na qual predominam informações redundantes. Seleção lexical, seleção de léxico, seleção de vocabulário, ou seja, a escolha das palavras. É a escolha das palavras que vai trazer o humor? Jane, pode ser, né? Ele escolheu King Kong, etc. Mas aqui ele fala o quê? Que na escolha predomina a informação redundante, informação repetitiva. Eu não tenho isso. Eu não tenho uma repetição
E essa repetição, já que não existe, não é ela que causa humor. E a pergunta é essa, né? O que causa humor? Então, realmente, a alternativa D é a única que pode ser correta. Uma questão sobre gêneros textuais, de novo, sobre arte, dessa vez sobre uma crônica, de novo, uma literatura contemporânea. Então, veja que sempre, como eu havia contado para vocês, falado para vocês, é a literatura, a arte contemporânea que mais aparece, que é mais frequente no Enem. E, de novo, essa brincadeira entre nomenclatura e interpretação. Não brincadeira, essa escolha nesse jogo. Não tem uma questão que preza pela nomenclatura, mas que preza pela interpretação. Você entender, saber reconhecer, né, o que gera humor, o que faz com que esse texto seja ou não uma crônica, o que faz com que aquele outro texto seja ou não uma resenha, e por aí vai, tá bom? Para finalizar as questões referentes a gêneros textuais, a gente vai resolver agora a questão 32 do Enem 2017. É uma questão que traz um trecho da peça teatral do Dias Gomes, chamada O Bem Amado. Se você não leu, leia, é muito curtinha, muito legal. E traz um trecho que diz assim, segundo quadro. Uma sala da prefeitura. O ambiente é modesto. Durante a mutação, houve-se um dobrado e vivas ao Dorico. Viva o prefeito, etc. Estão em cena Doroteia, Juju, Dirceu, Dulcinea, o vigário e o Dorico. Este último, à janela, discursa. Então, você sabe, né, já, provavelmente, que no teatro a gente tem ali, no escrito dele, a gente tem a descrição da cena, né, da encenação, do cenário que estaria acontecendo, quem estaria ali, e você tem os diálogos que vão se desenrolar nesse cenário. Odorico diz, povo sucupirano, agoramente, já investido no cargo de prefeito, aqui estou para receber a confirmação, a ratificação, a autenticação e, por que não dizer, a sagração do povo que me elegeu. Aplausos vem de fora. Odorico. Odorico continua. Eu prometi que o meu primeiro ato como prefeito seria ordenar a construção do cemitério. Mais aplausos aos que se incorporam aos personagens da cena. Odorico continua o discurso. Botando de lado os entretantos e partindo para os finalmente, é uma alegria poder anunciar que, pra frentemente, vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nesta terra morna e cheirosa de Sucupira. E quem votou em mim, basta dizer isso ao padre na hora da extrema-unção, que tem enterro e cova de graça, conforme o prometido. Então, como eu disse, o texto é muito legal, então leia se você ainda não leu. E o que o enunciado diz? O gênero peça teatral tem o entretenimento como uma de suas funções. Então, de novo, o enunciado que traz informações. Ele vai te falar, te classificar, te categorizar. Esse trecho de texto trata-se de uma peça teatral. E vai te falar mais. Um elemento estável desse gênero, um elemento presente nesse gênero, uma de suas funções, qual é? É o entretenimento, a distração. Então, ele é feito para distrair o pessoal, não tem nada a fazer, sabe? No teatro, se diverte um pouco, esquece da vida. Então, ele fala, essa é uma das funções legítimas. Isso acontece. Porém, outra função relevante do gênero, explícita nesse trecho do bem-amado é, beleza, ele não quer saber dessa função, essa função ele te falou, olha, serve para distrair, mas ele serve para outra coisa também. E essa outra coisa está explícita nesse trecho. Então, o que você tem que achar? Uma função que é uma função geralmente presente em muitas peças teatrais e que nesse trecho está presente. Então, são duas coisas aqui, por isso que você vai riscar função relevante do gênero aqui e a palavra explícita, tá bom? Porque é uma função do gênero em si, então não é algo que pode estar só nesse trecho e que nenhum outro texto de teatro não tem, que é algo que só o Bem-Amado fez, com o Dias Gomes, não, é algo que geralmente acontece, que é frequente em outros textos teatrais, e é algo que nesse trecho também fica claro, então são duas coisas diferentes e você precisa achar uma alternativa que responda a essas duas, vamos ver qual é? Então, o Bem-Amado é, outra função relevante do gênero explícita nesse trecho é A. Criticar satiricamente o comportamento de pessoas públicas. Bom, se você está habituado a frequentar teatro, você vai saber que essa questão é verdadeira, que essa alternativa é verdadeira, porque a gente tem muitas peças de teatro, inclusive muitas obras de arte, não só peças de teatro, que elas têm como função justamente criticar. Então, criticar a sociedade e criticar figuras públicas. Mostrar ali por meio de sátira, por meio de ironia, por meio de brincadeiras, de zombações, de uma gracinha, mostrar ali, expor, né, os seus defeitos. Inclusive, isso na literatura foi um problema, porque quando surgiu o real, eu já comecei a falar de um monte de coisa. Quando surgiu o realismo na literatura, o realismo trazia ali a vida real para criticar. E as pessoas falavam, nossa, mas esse texto é horrível. Olha só que texto indecente, ou que texto feio. E o que os autores falavam? Bom, essa é a realidade. Então, se não tá te agradando é porque é a realidade que tá errada. É mais ou menos isso, né? Bom, então a gente sabe que, de fato, a gente tem a crítica, a sátira, como um elemento muito frequente em obras literárias e também em peças teatrais, especificamente no teatro. E a gente sabe que isso vem muito para criticar também o comportamento de pessoas públicas, que fica claro nesse trecho, porque a gente tem um prefeito. Claro que a gente pode questionar, como sempre, né? A gente está sempre também criticando, não criticando, mas refletindo sobre a construção da prova, a gente pode questionar essa questão de pessoas públicas, né? A função relevante do gênero em si a gente, na minha opinião, a gente pode dizer que é a crítica em si, a sátira. Essa é um elemento estável do gênero teatro. Agora, que especificamente é de figura pública,
aí já é mais discutível, né? Porque eu posso criticar a sociedade em si, não exatamente as figuras públicas no sentido de cargo político. Então, claro que as questões também são problemáticas, elas também trazem. Por isso que eu sugiro para vocês que vocês respondam por eliminação, que vocês leiam todas para ver qual que é, vamos dizer assim, a menos errada ou a mais certa. Então, vamos ler todas, mesmo essa parecendo que pode ser possível, porque tem esse probleminha aí de especificar pessoas públicas, né? Então, pode ser que tenha uma um pouco mais certa. Vamos ver. B. Denunciar a escassez de recursos públicos nas prefeituras do interior. Essa não é certa porque não está no texto isso. Veja que no texto ele diz que ele vai inaugurar um cemitério. Se ele vai construir um cemitério é porque ele tem recurso público. O problema é para onde esse recurso é destinado, né? Então o problema não é faltar recurso. O problema é você usar o recurso para uma coisa que não é essencial, que não é o mais necessário, que não é a prioridade. Então não. C. Censurar a falta de domínio da língua padrão em eventos sociais? Não, aqui eu não tenho uma falta de domínio da língua padrão. Ao contrário, ele domina a língua padrão, mas ele exagera. E esse exagero é também uma crítica, né? As pessoas que essas figuras públicas querem tanto falar difícil que elas exageram, fica até ridículo. Elas começam a inventar umas palavras ali. Então não é que falta o domínio. Na cabeça dele sobra o domínio. Ele é tão bom que ele fala de um jeito bonito e pomposo e ninguém nem entende porque ele começa a exagerar. E aquele discurso vazio. Fala, fala e não diz nada. Então não está censurando a falta, está ironizando esse exagero. D. Despertar a preocupação da plateia com a expectativa de vida dos cidadãos? Não, né? O que está em foco é que nessas pessoas vão ou não morrer, vão ou não viver. O que está em foco é a atitude política, né? De você ter um monte de problema na cidade, mas eu vou focar numa construção de algo, de uma obra que vai me dar visibilidade. Então é o famoso ano, né, da eleição em que as praças da cidade ficam lindas, as ruas passam a ser asfaltadas, as praças passam a ter flores, você fica, nossa, que cidade bonita. E não pense que os hospitais estão capengas, que as escolas estão capengas, quer dizer, a pessoa investe, a figura pública, ela investe naquilo que dá visibilidade, não investe naquilo que é necessário, que é estrutural. Então essa sim é uma crítica. Então não é, aqui no caso o que está sobressaindo aqui não é as pessoas morrerem ou não, né, sempre está sendo prioridade do governo. E questionar o apoio irrestrito de agentes públicos aos gestores governamentais? Não tem nada a ver, isso não está na questão, né? Então, não é essa alternativa. E realmente, então, sobrou a alternativa A. Ela é a mais certa ou a menos errada, vamos dizer assim. Então, de fato, eu tenho ali a crítica e a sátira como um elemento, como eu disse, bastante estável do gênero teatro, mas eu acho que essa questão de especificar que é em relação ao comportamento de pessoas públicas já fica assim. A gente sabe que isso também é muito frequente em peça teatral, mas é frequente por uma escolha do autor. Eu não sei se posso dizer que isso é um elemento do gênero, né? A crítica tem que ser a figura pública, não. A crítica pode ser um comportamento familiar também, pode estar em outros ambientes, não necessariamente em políticos, por exemplo. Tá bom? Então, uma questão que fala sobre gêneros linguísticos, sobre gêneros textuais, de novo, o assunto arts, então veja como o assunto arts é recorrente, e que vai estar preocupada mais uma vez com os elementos estáveis, são termos chaves, mas não necessariamente decoreba de nomenclatura, não basta isso, você tem que estar habituado a ler para você poder lembrar de outras peças, então sempre tenha muito contato, frequente teatros, assim na medida do possível, claro, mas frequente teatros, o Sesc, por exemplo, tem bastante teatro com preços acessíveis, tem muitos teatros que são gratuitos, em universidades às vezes tem, leia muitos textos, tem na internet, domínio público, tem vários textos, obras clássicas muito boas, obras também não tão clássicas, mas também boas, que estão disponíveis para você, tem as bibliotecas, enfim, tenha contato realmente com a maior quantidade possível de gênero, não só para você fazer a prova, principalmente para você ter uma bagagem cultural, para você ter repertório, para você ter essa construção artística que é tão importante para a nossa humanização, tá bom?